Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso projeto Conexões Datacentrics. Eu sou Eduardo Kaminski e é uma honra ter esse cara aqui na minha frente hoje, o pai da Duda, pai do Henrico, pai da Maia, Colorado, advogado, empresário, empreendedor, um, um cara que é aficionado por ajudar o próximo sem esperar nada em volta. Eu não ia falar, mas eu vou contar como é que eu conheci esse cara. A história é rápida e interessante. Há 20 e poucos anos, né? Era moleque ainda, nós dois moleque. Cheguei numa festa e tava chovendo nessa festa. E uma chuva. Eu tinha uma namorada na época, ele tava com a namorada dele. E o pneu do meu carro tava furado, furou o pneu do meu carro. E eu pensando, vou trocar o pneu, tá chovendo, vou me molhar. E desci do carro e pensei, não tem opção. E aí que surge um cara e olha pra mim e diz, vamos trocar o pneu? Eu disse, não, cara, tu vai te molhar. E ele disse, não, a gente vai se molhar junto, nós vamos resolver o teu problema junto e a gente vai entrar na festa junto. Lá se vão 20 e poucos anos e acho que quando tu conhece alguém dessa forma, tão solidária, sem esperar nada em troca, o carinho e o respeito nunca vão se perder. E assim eu mantive o carinho, o respeito, a admiração por esse cara por esses anos. E quando a gente idealizou esse projeto, ele foi um dos primeiros caras que eu pensei em trazer aqui. Justamente por esse lado social dele. E sabendo agora mais da história dele, de onde ele veio, eu percebi que é o cara que tem a cara do nosso projeto, né? Onde a conexão, ela vale mais que dinheiro. Então, Thiago Esmeraldino, prazer te ter aqui. Muito obrigado por topar e vir aqui bater esse papo com a gente hoje. Edu, me emociono de estar aqui, de relembrar aquele dia que a gente acabou se conhecendo, né? Uma noite chuvosa, né? E a vida eu acho que é isso, Edu. Acho que a vida é a gente fazer algo pelo próximo sem esperar nada em troca. E quando a gente faz isso de uma forma genuína, o universo conspira ao nosso favor, o universo devolve, cara. Eu acredito muito nisso e é um prazer estar aqui hoje, né? Imagina se lá quando eu estivesse trocando um pneu há 20 anos atrás te ajudando, eu ia imaginar que hoje a gente estaria aqui falando sobre negócio, oportunidade, sobre modo de vida, sobre a gente desenvolver uma vida toda, uma carreira ao longo desses 20 e poucos anos, né, Eduardo? Lá, acredito que a gente estava finalizando a faculdade ainda, Concluindo, eu tinha e, acabado e de me formar na época. isso, e hoje a gente está aqui conversando, ligado a uma ação, né? Eu costumo dizer que Deus ele é muito genuíno em trazer oportunidades pra gente e basta a gente estar com o coração aberto, né, cara? Então, seja trocando um pneu, seja ajudando a empurrar um carro, seja qualquer momento a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas e eu não perco a oportunidade, cara. É isso aí. Tiago, vamos conversar um pouco sobre a tua história, né? Eu conheço um pouco da tua história, mas eu queria que tu resumisse aqui, né, rapidamente. Eu sei que rapidamente não dá, porque acho que só a tua história até iniciar a faculdade já daria uns 3 episódios. Mas me conta um pouco, eu sei que tu veio de uma família bem humilde, né? Tu te criou num lugar chamado de vila, né? E a gente sabe que as condições de quem vem de lá são muito limitadas. Queria que tu contasse um pouco como é que foi essa tua trajetória inicial da vida, né? O primeiro ciclo da vida até começar a faculdade. Claro, cara. É importante falar, né, que ao longo da minha trajetória eu acabei desmistificando a humildade, né, eu quero começar por aí, a humildade da pobreza. Eu costumava falar que eu era muito humilde, né. "Ah, eu venho de uma família humilde". Em determinado momento da vida, lendo um livro, eu me deparei com uma situação no livro ali que falava que tu pode ser um rico humilde ou tu pode ser um pobre arrogante, né. Então eu começo falando, cara, que eu venho de uma família muito pobre, né, uma família desestruturada, criado pela avó, pela mãe, numa vila de Porto Alegre, com outros 2 irmãos, Renata e Jonathan. E e naquele ambiente hostil, eu acabei desenvolvendo muitas habilidades de sobrevivência.
E essas habilidades de sobrevivência, eu carrego elas para minha jornada. Então, conectar com pessoas, ajudar, isso faz muito faz parte do meu dia a dia, né, Eduardo? E eu, quando começo a falar da minha história, eu começo a lembrar lá de eu caminhando na Sefer, né? Então, assim, eu sou de uma família muito pobre, acabei sempre estudando em escola estadual, né? E, e quando me formei ali no segundo grau, que hoje é ensino médio na época, eu fiz vestibular e passei na PUC, né, para direito na PUC. Eu objetivava naquela época, Eduardo, passar num concurso público, porque tudo que o pobre não tem é estabilidade econômica. Então eu via que se eu passasse num concurso público e tivesse um salário equilibrado todo mês recebendo, cara, Resolvi tua vida. a vida estava resolvida. Então eu acabei procurando o direito na época por dois motivos. Primeiro, pela estabilidade econômica num concurso público, e segundo, porque vila é confusão. É vizinho que bebe e bate na mulher, é vizinho que tá preso, é muito aposentado que vive da aposentadoria do INSS, é o governo muito atuante, então tu acaba desenvolvendo uma visão muito do que é direito, do que é Estado e que é dever, né? E eu faço vestibular na PUC e ganho uma bolsa como aluno carente. Naquela época não existia meios de entrar Sim, na sim, sim. universidade. Era a famosa bolsa integral ou bolsa parcial. Exatamente. Então, hoje tem Enem, tem uma série de outros acessos à faculdade, mas há 25 anos atrás, né, não tinha. Era unicamente ou tu ia para a URGS, né? E eu nunca tive uma cadeira de inglês ou espanhol. Por quê? Porque escola estadual, cara, não tinha professor de língua estrangeira. Era sempre, era vago aquele período ali. Então, na URGS eu tentei passar, não consegui. Fui para PUC, fiz vestibular, passei bem colocado e fui selecionado para uma bolsa de aluno carente. Aqui eu trago um dado importante, Eduardo, que na época, para ter a bolsa de estudo na PUC ali, tu tinha que ter uma renda per capita, ou seja, de um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, tu imagina, eram 5 lá em casa, a gente sobrevivia com 2 Era fácil. aposentadorias da minha avó. Era fácil ter essa renda. Era fácil. E daí entro na PUC, eu faço, né, durante toda a faculdade ali, claro que tinha várias contrapartidas, não podia ter falta, eu não podia ter reprovação, porque senão não podia. Então, fui desenvolvendo durante a faculdade os estágios muito voltado ao poder público. E daí, durante os estágios, eu tenho a oportunidade de estagiar na Justiça Federal numa vara especializada em matéria tributária. Eu sempre fui um cara que gostei muito de matemática, de número, eu gosto de planilha de Excel, eu gosto de fazer conta. E eu caio numa vara tributária e começo a ver que ali tem muito número. E aquilo me chama atenção e eu começo a estudar mais sobre isso, né? E daí já fazendo um gancho aí com o que eu vou desenvolver na carreira depois. Então, basicamente a história é essa, cara. Eu fui sendo desafiado, né? E muito formado, assim, na força das oportunidades e do braço que a gente vai construindo ao longo da carreira. Isso aí, cara. Aproveitar as oportunidades que a vida oferece, né? Isso A aí. diferença tá nessa, né? Quem tem força para aproveitar e quem acha mais fácil ficar cômodo e esperar o estado total te ajudar, né? O É. estado mãe. Sem dúvida. É. Tem algo que a gente vai aprendendo no autodesenvolvimento e eu sempre acredito que o meu crescimento como ser humano, ele vem muito dos autoconhecimento e dos cursos que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? E sempre que tu tá diante de uma dificuldade, tu tem as pessoas, qualquer dificuldade que tu tenha, seja uma licitação que tu participou, seja um momento da vida, uma separação, um casamento, tu tá sempre diante de uma oportunidade, de uma dor ali. E tu tem duas opções, o ser humano tem duas opções. Uma é usar aquele ponto como vítima, e daí tu começa a lamentar, porra, né, a outra parte lá me impugnou, agora
enfim, perdi a licitação e não tenho uma autorresponsabilidade. Ou tu assume aquela oportunidade como uma alavanca de crescimento, né? Cara, eu errei aqui, na próxima eu não vou errar, eu tenho que buscar esse próximo negócio. E a vida, ela foi me apresentando isso. E eu fui escolhendo, ao invés de ser vítima, ser protagonista. Boa. Tem uma frase que eu digo sempre: seja senhor do seu destino, né? Ou seja, busque o seu caminho. Não vá de acordo com a onda, não vá de acordo com o que as pessoas te falam. Seja protagonista da tua vida. E acho que isso é muito importante, né? É tu te dedicar tanto a ponto de ter opções de escolha de vida. Porque tu ser pobre, claro que te limita as opções de vida, mas tu ser esperto te torna muito mais ávido a aproveitar as oportunidades que a vida te dá. Sem dúvida. Ou tu vai, né, Eduardo, vocacionar a tua vida para tu ser autor dela, ou tu vai participar da vida de Tu alguém. vai participar de videogame, exatamente, protagonismo. Cara, vamos falar um pouco então assim, tu te formou e como é que foi o início de carreira pra ti, né? Obviamente não foi fácil, né? Porque eu sou advogado por formação e eu não tinha nenhum advogado na família. Então tu te forma, tu é advogado aonde? Aí tu vai procurar emprego, tu vai abrir um escritório. Como é que foi esse início de carreira pra ti? Cara, eu fui a primeira pessoa a ser formada em ensino superior na minha família toda. Então já começa por aí. Então, Já foi o vencedor. já quebrei um ciclo, né? Eu acho que isso é muito interessante, assim, olhando do ponto de vista de que a gente tem que ir quebrando ciclos, né? E eu acredito que eu fui a partir da minha formação, eu consegui formar minha irmã, auxiliar minha irmã a se formar, que ela é 5 anos mais velha do que eu. Boa. Eu consegui, numa conversa de família, chamar o meu irmão, botar ele no carro e falar assim, cara, olha só, onde é que tu vai te formar? Ah, eu gosto de informática. Parei na frente do Senac lá, tinha uns técnicos em informática. Cara, vamos entrar ali, vamos te matricular e tu vai te formar. Hoje ele é formado em TI, trabalha na área, trabalha no estado, enfim. E, cara, não é fácil começar, né? Mas eu acredito muito que as conexões genuínas, elas vão te abrindo muita porta. E ao longo da vida a gente vê que não é a nossa mão, e não é porque a gente é gentil, porque a gente é cordial, é Deus que vai colocando ali as peças certas no nosso caminho. E quando eu me formei, o meu presente de formatura foi passar um final de semana em Gramado e Canela. Numa pousadinha Lua em de mel de Canela. formatura. Isso, lua de mel de formatura. E a gente foi para Gramado e Canela no sábado de manhã, e é comum no outro dia, depois do café da manhã, ficar, né? As pessoas tomam um café e ficam no hall ali conversando: o que tu vai fazer, o que tu conhece, de onde tu é, não sei o quê. E eu conheci um senhor ali, cara, chamado Leno, né? O Cláudio, que era o dono da pousada, e ele tinha um amigo, Leno, e a gente ficou conversando, batendo papo ali. E ele perguntando, né, da onde tu é, o que que tu faz, aquele papo informal. Eu falo que tô ali comemorando a minha formatura, que eu tenho uma experiência na área tributária. E ele olha para mim e diz assim, cara, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda numa área tributária, me dá teu número. Cara, eu era zero comercial. Zero, porque eu não sabia vender, e até hoje eu não sei vender. Eu acredito que eu tenho uma grande habilidade de conectar pessoas e conectar oportunidade. A partir daí, a venda, ela é uma consequência, né? E eu tô batendo papo com ele ali, ele anota o meu telefone, e eu, cara, boto a mão na cabeça e penso, putz, cara, eu não peguei o telefone dele, eu não sei qual é o nome dele, e se esse cara não me ligar? Se ele perder o papelzinho com o meu número? Ferrou. E isso passa ali segunda, terça, quarta, e quarta eu recebo uma ligação da secretária dele, falando, doutor Thiago Esmeraldino. Eu falei, pô, ninguém nunca me chamou de Primeira doutor vez. até hoje, né, Primeira cara? vez que te chamo de doutor. Eu gostaria de agendar uma reunião, né? Eu recebi o seu contato através do nosso presidente do conselho, e eu gostaria de agendar uma reunião aqui em Curitiba, gostaria de ver a flexibilidade da sua agenda.
Pô, cara, eu tinha 20 anos pra frente de agenda livre, né, Eduardo? E eu falo pra mim pode ser segunda, era numa quarta, e ali eu fui comprar a passagem, fiz minha primeira viagem de avião, eu tinha 25 anos, né, recém-formado, comprei um terno pra ir na reunião, porque até então as fotos da formatura eu tinha um terno emprestado, aquela coisa assim. Pego um voo, vou pra Curitiba. Cara, chego em Curitiba, eu começo a ver um mundo completamente diferente, né? Tinha uma pessoa me esperando com uma plaquinha no aeroporto, né, Thiago Esmeraldino, para eu embarcar num carro para ir para a empresa. E meu primeiro cliente, então, foi a Trombini Papel e Celulose, uma empresa que na época tinha 3.500 funcionários, uma das grandes empresas do segmento de papel e celulose do país. E eu estava na frente do presidente do conselho um relacionamento criado Com conexão do destino. uma conexão do destino. E eu pouco sabia, hoje eu consigo olhar para trás, assim, consigo ver quantos mentores a gente vai tendo ao longo da vida, né, cara? Pessoas que te pegam pelo braço e te dizem, cara, segue esse caminho, seguem aquele. E hoje o que a gente abre na rede social é pessoas vendendo mentoria, sendo que isso, Te me dando caminhos, né? vendendo caminho, cara, e isso é muito genuíno há muito tempo. E hoje eu consigo olhar para trás e reconhecer. E faço questão de quando eu vejo alguém que precisa de algo, eu me colocar no papel de auxiliar, né? De ajudar, cara, como é que eu posso mudar o teu caminho? Como é que eu posso te dar uma luz? Como é que eu posso abrir o teu campo de visão? Isso eu faço muito naturalmente, cara. Sabe que o primeiro episódio nós gravamos com o Cássio Sefeld, que tu conhece, né? CEO da TrekPag. E ele disse isso. Ele disse, pô, Edu, era o nosso primeiro podcast aqui desse projeto da Data Science, que ele disse, eu fui tão ajudado no meu início, né? Que hoje para mim é tão bom poder ajudar as pessoas, porque eu fui muito ajudado no início, né? E fazendo um paralelo aqui na Data Center, que eu sou um dos sócios, e o meu sócio, ele é um pouco mais velho que eu. E ele se tornou um mentor para mim, porque ele é um cara 11 anos mais velho, com uma bagagem maior, com conhecimento absurdo, e ele é o meu guru. Então, quando eu pergunto quem é o teu guru, cara, claro que tem meu pai, que é, né, meu melhor amigo, mas tu ter uma referência, alguém que te ajuda, que erra também, e que também tu pode corrigir ele, mas que te puxa e te ajuda, e tu poder ter esse reconhecimento e essa visão muito clara de quem te ajudou, as pessoas que te ajudaram ao longo do trajeto, que te fizeram chegar até aqui, é muito bacana, porque às vezes o egoísmo, o, o, o ego fala mais alto, né? Eu cheguei aqui por mim. Não, tu chegou aqui por muita gente que te ajudou. Tu teve sorte, mas a sorte só chega para quem tá preparado. Aquilo que a gente sempre fala. Então, assim, é muito legal tu poder olhar para trás e reconhecer as pessoas, onde a tua vida bifurcou, onde o teu caminho mudou para melhor e quem te ajudou, acho que nessa trajetória, né? Sem dúvida, e só pegando esse gancho, né, e que é o reconhecimento, né, Eduardo? Olhar e reconhecer, porque até aquele sócio que eventualmente acabou não dando certo uma sociedade, o quanto ele contribuiu em determinado período. O casamento é isso, né, cara? A gente olha para os filhos assim, cara, se não Deu fosse errado. aquele. Hã? Deu certo por um bom tempo. Deu certo, cara. Não é porque às vezes terminou mal que a gente apaga tudo que aconteceu em 4, 5, 10, 20, 30 anos, né? Mas isso só a maturidade traz, né? Porque quando a gente tem ego e é muito sanguíneo, daí a gente fica com raiva. E daí parece que uma vírgula lá no final, ela mancha uma história toda. E, cara, não. Eu Cara, penso diferente. me conta. Bom, daí tu pegou esse cliente a Trombini e ali o teu negócio decolou. Ou não? Decolou? Ali decolou. Literalmente. Literalmente decolou. Literalmente. Cara, eu ganhava, na época, né, como estagiário, então eu tinha acabado de me formar, ganhava R$ 700 por mês ali no estágio. E através desse cliente eu comecei a desenvolver um trabalho que eu comecei a ganhar 70 mil por mês, 80, Sim. 100, Sim, eram 150. valores que pra ti eram inimagináveis Cara, eu não tinha pensar em eu ter, não né? sabia onde gastar, velho. Cara, E o que que tu fez nessa época? Porque saiu gastando, pensou em empreender, o que que tu fez? Como é que foi essa virada? Porque tu se tornou um jovem formado
para um advogado ainda jovem, mas com, né, com pujante financeiramente. Sim. O que tu fez? Cara, eu vou chegar aí, mas eu vou voltar um pouquinho antes, que é o seguinte. Eu sempre fui empreendedor, né? A minha mãe, como ela era a pessoa responsável por prover o lar, a minha mãe sempre teve um tino comercial muito bom. Então, com 12, 13 anos, cara, a gente comprava refrigerante, água e cerveja no supermercado, botava no isopor, levava ali pra Orla do Guaíba, no sábado e domingo, que é o horário que as pessoas correm Pra ali vender. e ficam o dia, e a gente vendia refrigerante. A gente ia pra saída dos jogos do Beira-Rio pra vender refrigerante, água e cerveja. Cara, eu cansei de fazer isso com a minha mãe. Minha mãe, durante a minha faculdade, a minha mãe vendia pastel, lasanha e lanche ali no Teatro São Pedro, no ponto de táxi para os taxistas que paravam ali a madrugada toda. Então, assim, eu tenho uma veia empreendedora muito enraizada através da minha mãe. Então, o que que aconteceu? Quando meu primeiro emprego, que eu tinha 15 anos, que foi numa campanha política, eu fui trabalhar ali para panfletagem, pintar muro, essas coisas, de uma campanha de vereador. Cara, a grande dificuldade era arrecadar pessoas para trabalhar na campanha ali. E eu pensei, cara, eu tenho quantos amigos aqui que eu posso trazer da vila para cá, né? E eu comecei, tipo, pagava R$ 100 por semana, eu falava pro meu amigo, cara, é 80. E eu já ficava com uma parte daquele 100 que a gente recebia, eu já ficava com uma parte. Então, quando eu começo a ganhar grana, eu penso, cara, preciso investir, preciso multiplicar. Como eu não precisava daquele dinheiro para sobreviver, e 100% dele era aplicado, Eduardo. Então, comecei a comprar imóveis em leilão, reformar e vender. Comecei a comprar carro em leilão, reformar e vender. Cara, quando tu tem dinheiro, tu tem uma série de oportunidades que elas aparecem. E como eu tinha um viés de arriscar, então, cara, para mim, tudo que surgia acabava virando negócio. Muitos ganhei, muitos perdi, mas o leilão foi algo que eu consolidei muito o patrimônio, né? Começamos a Sim, comprar, sim, reformar, vender, alugar, enfim, isso acabou gerando muito. Esse foi o primeiro grande investimento após começar a trabalhar, né? boa, boa. E como é que surgiu, cara? Tu teve uma empresa de táxi aéreo. Sim. Como é que surgiu isso? Como é que tu, da advocacia, tu foi empreender em imóvel e virou com uma empresa de táxi aéreo? Então, Conta um cara, pouco dessa história pra nós. daí eu fiz a minha primeira viagem para Curitiba, né? Como eu falei, lá para visitar Trombini de avião, uma viagem nacional. E a minha segunda viagem, grande viagem, assim, pelo Brasil, eu acabei viajando muito depois ali da Trombini, mensalmente a gente tinha que ir para lá, São Paulo, enfim. E eu fui, acho que eu tinha 29 anos, 29, eu fui fazer a minha primeira viagem internacional e eu fui para Nova York. Cara, cheguei em Nova York deslumbrado, né? Não digo que eu era rico, mas eu estava estável ali, tinha receita recorrente, isso te permite que tu usufrua mais da vida. Eu fui para Nova York passar 15 dias e uma coisa que me chamou muita atenção era o volume de helicópteros voando, cara. Então tu tá parado em qualquer lugar, é helicóptero fazendo roteiro. Num dos passeios, eu vi ali que tinha, cara, venda de passeio de helicóptero, né? E eu fui, era num pier lá. Entrei, comprei o ticket e a hora do embarque era tipo 2 horas da tarde, era 11 da manhã. Fui almoçar, 2 horas eu cheguei lá. Só que, cara, eu cheguei lá, Eduardo, pensando assim, cara, tô comprando um passeio de helicóptero, eu vou, Champanhe. sei lá, cara, o pessoal vai botar Champanhe, modelo, me recebendo. isso, Glamour. um tapete vermelho aqui e tal. Cara, e eu chego lá pro embarque às 2 horas, era cadeirinha de plástico.
um mau atendimento, assim, um atendimento de volume, de massa, sabe? Sim, turístico, total. Turístico total, cara. Então tinha um gazebo ali, cadeirinha de plástico, tu chegava ali, quando chegava a tua hora, tu ia pulando a cadeirinha assim, conforme os voos iam saindo, tu ia avançando, a fila era sentado nas cadeiras, chegou a minha vez, embarca no voo, faz um passeio ali em Nova York, fantástico, e eu volto da viagem. E meu sócio na época, o Márcio, quando eu volto da viagem, a gente conversando, ele me faz uma pergunta assim, cara, o que que foi indescritível pra ti na viagem? Se eu fosse pra Nova York hoje, o que que eu faria? E eu falo, cara, o passeio de helicóptero foi algo que me chamou muita atenção. E, e tá, falamos ali, cara, e o universo começa a conspirar, né? E a gente acaba conectando através do escritório de advocacia um possível cliente de Curitiba também que tinha uma empresa de helicóptero. Essa cara tinha 50 helicópteros na época. A gente cria uma oportunidade de apresentar o escritório para este cliente, para esse possível cliente, mas também visando muito entender como é que funcionava uma empresa de táxi aéreo, porque eu tive um insight. Eu pensei assim, cara, com bom atendimento e na orla do Guaíba, ali em Porto Alegre, cara, isso vai rachar de ganhar dinheiro. E a gente vai para Curitiba, reúne então com esse empresário lá, e ele diz para nós, me fala assim, cara, eu não tenho interesse em abrir no Rio Grande do Sul, porque a gente foi lá e propôs uma parceria, né? Olha, eu arrumo a área para a gente instalar o L ponto, eu cuido da estrutura e tu manda a máquina e os funcionários. E ele fala que não quer crescer para esse viés, porque o foco dele era a licitação. É a licitação do IBAMA, do governo federal, enfim. Muito mais rentável, tu sabe bem disso, né? Do que ficar vendendo no varejo, é vender para o governo, tem uma grande estrutura aí. Mas ele me olha e me fala assim, Thiago, se eu abrir lá em Cacimbinhas, no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, uma empresa de helicóptero, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Ele me fala. E eu olho pra ele e eu penso, eu não falo. Eu também posso. Se tu pode, eu também Uhum. posso. Cara, saímos de lá, comecei a vender os imóveis imobilizados que a gente comprava e vendia em leilão e compramos um primeiro helicóptero dele, né? Compramos um helicóptero, começamos um processo de certificação na ANAC e instalamos a empresa, instalo a empresa então em Canela, ali para atender o turismo da região, né? E por 12 anos, cara, a gente desenvolveu esse trabalho ali na região de Gramado e Canela, que aprendi muito, porque trabalhar com turismo é vivo, né, cara? Porque a gente está atendendo enquanto as pessoas estão de férias, né? Então é muito legal. Quero trazer uma coisa que eu nunca falei, cara, que um dia eu tô fazendo aquele mapeamento sobre, cara, qual é o porquê que tu criou essa empresa, né? Onde é que tá? Foi oportunidade? Porque às vezes oportunidade todo dia não surge, né, cara? Um sonho, vou dizer. Foi um sonho, foi um desejo? O que que foi, cara? Por quê? Da onde surgiu a ideia de um helicóptero? Porque não estava no meu contexto. Eu não queria ser piloto, nunca sonhei em ter um avião ou trabalhar com aviação. Da onde vem esse. Onde é que essa semente foi plantada? Cara, e eu vou te contar. Né, a gente é próximo em idade aí, contemporâneo em idade, e antigamente existia aqui em Porto Alegre a chegada do Papai Noel no Beira-Rio, que tinha o show da Xuxa De helicóptero. de helicóptero. E qual era o único passeio que a gente fazia na minha infância, cara? Era ir pro Beira-Rio para ver a chegada do Papai Noel de helicóptero e o show da Xuxa. Te meteu até a tua infância. Cara, tô Essa história. arrepiado aqui. Que louco, né?
E daí, quando eu tô fazendo esse trabalho de marketing, eu não sei qual é, para criar o cliente ideal e o propósito e aquele sonho, me vem esse flash assim, daí eu penso, pá, cara, não acredito nisso. E a minha felicidade na empresa de helicóptero não era o faturamento, cara. Não era se ela faturava 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, não importava para mim. Importava para mim ver cada passageiro que descia com um sonho realizado. Impressionante, cara. Impressionante. Isso tem um viés muito legal, mas eu não prestava tanta atenção no número, porque para mim o prazer de dar satisfação para as pessoas era algo, cara, surreal. Que é algo, em tese, é algo inatingível para alguém, né? Pensar, pô, vou passear de helicóptero é caro. Como tu pensou, foi para Nova York lá passear, é glamour. E não era, né? Mas um sonho de infância, De infância, né? cara. E permitir, através desse meu sonho, realizar o sonho de muita gente, né? Então, para teres uma ideia, em 2020 vem a pandemia. Imagina uma empresa que 90% do faturamento dela é turismo. Vem a pandemia e a gente, cara, para 100% da operação, mercado, lembra? Tinha bandeira preta, bandeira vermelha, fecha hotel, abre, enfim. E mais uma vez, Deus é bom, né? E daí aqui eu vou trazer de novo algo muito interessante que aconteceu. Em janeiro de 2020, um cliente, um amigo da aviação me liga. Esmeraldino, eu tô com uma situação aqui na empresa, cara, que eu tô participando de uma licitação, um contrato emergencial, e esse contrato emergencial ele precisa ter 3 orçamentos, né, de empresas que prestem o mesmo serviço. E esse contrato era lá no Acre. E ele me fala assim, cara, eu gostaria que tu participasse dessa licitação para que tenha o orçamento, porque como é no Acre, nem todo mundo quer nem mandar a proposta, então acaba não tendo as 3 propostas. E o que que eu fiz? Como eu estava com o helicóptero no Rio Grande do Sul, isso era janeiro de 2020. Ninguém falava em pandemia ainda. O meu custo para levar o helicóptero até o Acre era muito alto. Então a minha hora de voo diluída no contrato ficou, sei lá, X a mais do que a dele, que já estava com o helicóptero lá. Então, por óbvio, ele ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Isso foi em janeiro de 2020. Eu recebi a cartinha dizendo que eu tinha ficado em segundo lugar, que eu não tinha sido classificado ali, nem mandei documentação nem nada. E esse processo de contratação ele segue. Em junho de 2020, já a pandemia com tudo fechado, eu recebo uma ligação do Acre, DDD 68. Cara, da onde é isso? Atendo. Você foi o primeiro colocado, meu amigo foi desclassificado, porque ele entrou numa briga societária com o sócio, acabou ficando sem a CND, e me chamam pra em 5 dias estar com um helicóptero lá. Cara, eu tava quebrado. Manteve o negócio ativo. Quebrado. Eu tava quebrado, não tinha. Tava 4 meses sem faturar nenhum real. Quebrado. A gente pega o helicóptero, leva o helicóptero pro Acre, e daí trabalhando um contrato com licitação, com valor definido ali, cara, reestruturamos. Quantitativo alto também. Um quantitativo alto, porque meu custo era alto para levar a aeronave para lá, então comecei a ter uma receita muito boa, e aquilo deu um fôlego para, tipo, zerar muita conta que tinha ficado. E cara, fiquei no Acre lá 1 ano e meio, 2 anos, praticamente atendendo a saúde indígena. Então isso, cara, uma questão de humanidade, assim, não sei se tu sabe, mas o sistema de saúde do Brasil, ele é dividido em SUS, que é para a população em geral, né? E a CESAI, que é a saúde indígena, que é o SUS indígena. E eles têm toda a aldeia, né, Eduardo, ela acaba sendo ribeirinha. Por quê? Porque é ali onde ele tem água para plantar, tem peixe, tem comida, então, e também locomoção. Porque o índio não vai fazer uma trilha no meio da Mata Atlântica, né? O que que ele faz? Ele pega o barco e vai via barco. Só que, cara, tu já viu um rio
do Maps, ele é tipo um eletrocardiograma. Ele é assim, né? Ele sobe, desce. Então, quando um índio tá doente na aldeia, para ele chegar na estrada para poder se deslocar para uma cidade, são 7 dias de barco. Então, alguém que já tá com a saúde fragilizada, cara, acaba morrendo muitas vezes no trajeto. Ou chegando já a ponto de não conseguir reverter aquela doença que tá. Então, o helicóptero Salva muita vida. salva muita vida, cara. Então, só para ter uma ideia, nós estávamos em Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul até uma aldeia dava 1h30 de voo. Então a gente tinha 1h30 de voo para ir, 1h30 de voo para voltar. Então em 3 horas o cara estava sendo atendido. Então eu vi no helicóptero algo também muito humanitário. Salvamos mais de 500 pessoas transportando nesse período aí de buscar, porque era muito emergencial, né? Então assim, quando o cara podia ir de barco, ele ia de barco, mas quando não podia, ah, ah, a aldeia nos acionava, né, pra gente fazer esse transporte aí. Que legal, Thiago. Tu vê que tudo no empreendedorismo pode ter um lado social também, né? Gerar emprego, salvar vidas. Que legal. Queria que tu me contasse um pouco, Thiago, como é que surgiu o Front? Eu sei que tu foi um dos fundadores, né? Um dos que iniciou esse projeto de empresários. Como é que nasceu o Front? Conta um pouco do início dessa história do Front. Como é que surge o Grupo Front, né? O Grupo Front, ele nasce de uma divisão jovem na Federação, né? Então, empresários jovens para hoje em dia todas as entidades elas acabam tendo nos seus quadros pessoas que estão ali há muito tempo, né? Antigamente tinha, lembra, a AGPO, que era essa Isso. Associação dos Jovens Empresários de E- Porto Alegre. Exato, tem a AGE, tem as ACIs, tem Isso. CDL, tem muita entidade, né? Então, na época, tá, o presidente da Federação, que era o Anderson Trautmann, ele convida o Paulinho Pérez, né, que é um líder nato, um cara que tem muita conexão, né, que transita muito no meio empresarial e no meio político. O Anderson convida o Paulinho para instituir, criar uma divisão jovem dentro da Federação. E essa divisão jovem, ela tinha o propósito de trazer pessoas, mentes novas para oxigenar. Cara, inovação, né? Vamos trazer quem está na ponta do negócio, quem está fazendo a sucessão nas empresas para dentro desse ambiente. E começa ali, através do Paulinho, ele me convida né, como convidou outros empresários, para fazer parte, então, dessa divisão jovem. A gente instala uma divisão jovem dentro da Federação, que tinha um viés muito, Eduardo, de conectar negócios e oportunidades. Então, o que tu faz? O que eu faço? Troca de cartão, networking, mas muito baseado em relacionamento, né? A gente fica na Federação por um período, né, desenvolvendo esse trabalho dentro da Federação. Em determinado momento, a gente resolve criar esse grupo, trazer esse grupo para um ambiente apolitizado, né? Não tanto com viés ideológico partidário, e sim para um ambiente livre, onde tem política sim, porque a política ela está em todos nós, né? Mas um ambiente livre. E a gente pega esse grupo de empresários organizado, criamos imersões e tal, muito voltado até então para relacionamento, tá? Quando em setembro de 2023 a gente tem uma primeira enchente no Rio Grande do Sul, ali no Vale do Taquari, assola muitas das cidades que tem ali, e eu, né, o meu sogro era de Mussum, e eu reúno 4 amigos e vou para Mussum para aquela primeira catástrofe. Cara, só para tu ter uma ideia, a casa dele é um sobrado de 2 andares, chegou 2 metros no segundo andar a água. Então, assim, não sobrou nada nada de móvel, porque a água incha a madeira. Então, cara, ficou as paredes. E eu fui lá, então, o caminhão de hidrojateamento, pá, enxada, para tirar aquele lodo lá e restabelecer o mínimo de dignidade na casa. E quando chego lá em Mussum,
tô chegando em Mussum, o Paulinho me liga. O Paulinho, que foi idealizador dessa divisão jovem lá, que tinha me convidado. E eu falo com ele, Paulinho, tô chegando em Mussum aqui para limpar a casa do seu Moacir. E ele me fala, cara, eu tô indo para aí. Cara, chega lá, não pegava celular, a gente trabalhando sujo pra caramba. Quando vê, chega o Paulinho lá. E a gente olha aquele cenário de guerra, assim, máquina retroescavadeira empilhando lixo, as pessoas jogando sofá, porta pela. Tudo fora, cara, tudo fora, 100% de tudo fora, assim. E a gente se olha e fala assim, cara, acho que o nosso grupo, ele poderia, de alguma forma, a, comprar a ideia de ajudar essas famílias aqui. Fazer um pouco mais do que O que a gente está fazendo uma aqui, só. o que a gente está fazendo aqui é para uma família, né? E quantas outras pessoas aqui não têm essa rede de apoio e que a gente daqui a pouco possa ajudar? Gravamos um vídeo ali e jogamos no nosso grupo do WhatsApp. E as pessoas começaram a se envolver com o projeto. E ali nasce uma união deste grupo muito voltada ao social. Algo que a mentora do grupo, que é a Maria Helena Johan Petter, esposa do Dr. Jorge Gerdau, fundadora da Parceiro Voluntário, traz para o grupo uma palavra que a gente começa a adotar, que a gente se apropria dela, que é o RSI, a responsabilidade social individual. Ou seja, o indivíduo tem responsabilidade com o outro. Né? Não vivemos isolado, a gente vive no ecossistema. Então, se tu tem pessoas à tua volta melhor de vida, cara, tu cresce também. Todo mundo cresce. Isso é fruto do teu meio. Isso. E daí, cara, eu tomo a iniciativa, né, de lançar uma vaquinha, né, para arrecadar valor com os amigos, cara. Lanço na minha rede social que era fechada, no meu Instagram, crio um videozinho, lanço no WhatsApp o vídeo, e a gente arrecada ali em torno de 100 mil reais. E por ser atuar na área tributária, conheço muito indústria, cliente ou amigo industrial, e a gente decide, então, começar a reestruturação das casas do Vale do Taquari através da cozinha. E daí eu penso, cara, eu vou atrás de uma indústria de fogões. E eu ligo para a Fábio da Venax, que é ali de Venâncio Aires, e falo para ela, Fábio, tô arrecadando valor aqui, a gente tem um grupo que quer ajudar e precisa de fogão a preço de custo. E ela nos vende, então, os fogões. E a gente compra fogão, compra mesa com 4 cadeiras, compra o botijão de gás, compra a mangueirinha para instalar o gás, e a gente faz uma força-tarefa, tipo o caminhão do Faustão. Chegou um caminhão cheio de equipamento, cara, para descarregar o caminhão, eu e o Paulinho. E o motorista que não metia a mão, senão não conseguia dirigir. Voluntariado. E a gente começa a descarregar e começa a atender as famílias. Antes a gente fez um trabalho de classificar todas as famílias que realmente precisavam. E daí a gente marca com essas famílias num determinado local e vai lá fazer a grande entrega dos equipamentos ali. E teve alguma outra empresa que apoiou vocês nessa época? Não, nessa época foi... Essa primeira leva, não. Não, cara, foi 100% relacionamento direto. Então foi a Venax que vendeu os fogões a preço de custo, mas a arrecadação dos valores foi eu ligando para amigos, o Paulinho ligando, alguma coisa do grupo ali também, que alguns empresários acabaram doando, mas a grande massa foi o trabalho do corpo a corpo mesmo. Da conexão. Da conexão, pura, cara. Olha, eu tinha clientes do helicóptero lá e, cara, olha só, a gente tá passando por esse momento aqui, tu não quer ajudar? Pá, manda 10 mil, manda 5 mil, sabe? A gente cria essa rede, faz a entrega. Em novembro de 2023, tem a segunda enchente. E atinge de novo as casas que a gente tinha ajudado. Daí a gente cria uma segunda campanha. Ajudamos as famílias e tal. E, enfim, cara, temos uma grande necessidade, que é não ficar movimentando mais na pessoa física, porque, cara, eu tava fazendo a campanha de vaquinha na minha pessoa física, o Paulinho fazendo na dele, enfim. Criar uma estrutura, né? Criar
criar uma estrutura. E essa estrutura ela foi se criando organicamente, porque o grupo foi se unindo e a gente sentiu essa necessidade, né? E daí eu lembro de um almoço, eu, Paulinho e Rogério, 3 membros, então, dessa divisão jovem e tal, os mais pensantes e mais atuantes, ali no Boulevard Laçador, a gente almoçando, cara, vamos abrir esse CNPJ logo. E daí ali era janeiro de 2024. A gente lança o grupo em março de 2024. Maio. E maio de 2024 vem a enchente que, cara, aquelas casas que tinham sido atendidas, elas foram devastadas. Bairro todos, cara. Eram 1000 e poucas casas, tu não via, só via uma escada isolada. Cara, cena de guerra. Um dos membros do grupo, Gustavo Dalpisol, dono da Fiber aqui de Campo Bom, não sei se tu conhece, da região ali. O Gustavo nos liga e diz, cara, olha só, eu tenho um amigo que constrói casa pré-fabricada e o cara tem um projetinho, vamos escutar esse cara. O Gustavo traz a ideia de o grupo construir, lançar um projeto para construção de casa para atender essas famílias, né? E eu, Paulinho, Rogério e Samuel compramos a ideia. E cara, eu lembro que na primeira reunião que a gente fez, a gente falou assim: tá aí, se a campanha não der certo, cara, a gente divide uma casa entre nós 4, nós paga 5 nós. aqui, e a gente tira do bolso e vamos dar um jeito. E, cara, a gente arranca o projeto. E a gente arranca o projeto e a gente começa a receber doação e constrói as primeiras 10 casas. A gente foi a Arroio do Meio no dia 4 de junho de 2024. No dia 27 de julho, ou seja, 40 dias depois, 40 e poucos dias depois, a gente entrega as 10 primeiras casas. Cara, só que a gente não entregou a casa. Muito pouco tempo, né? Muito Ou seja, vocês chegaram mais rápido que o governo. Sem Muito dúvida. mais rápido. Até pela agilidade Até pela agilidade. do privado, né, Eduardo? E ali surgiu, então, vamos dizer, o braço social que até então era um grupo de empresarial para criar conexões apenas profissionais. Cara, a gente foi sendo esmagado pelas catástrofes. Pelo negócio. Então a gente foi sendo conduzido, não era para ser social. Daí a gente vai para Mussum, depois a gente tem a enchente de novembro, funda o grupo, né? Claro que com muitas coisas feitas através do social, mas também muito relacionamento, né? E daí a gente é empurrado para uma outra catástrofe, a maior que nós já tivemos aqui. E daí a gente estava muito mais pronto, porque a gente já tinha feito em setembro, já tinha feito em novembro, e maio foi só um salto. E quando a gente lança essa campanha em maio, vai para o Vale do Taquari, conseguimos um terreno. Só para ter uma ideia, o terreno onde a gente construiu as 10 primeiras casas em Arroio do Meio foi uma área que a prefeitura tinha desapropriado de uma enchente de 2020 para o Estado construir 4 casas e o Estado não tinha conseguido construir ainda. Então a gente chegou lá, quais as áreas vocês têm? Ah, tem essa área aqui que é de uma enchente de 2020 aqui que está parada. Não, então a gente quer essa área. Conseguimos construir 10 casas lá. Construímos as 10 casas, cara, e daí a gente começou a entregar. A gente não entregou casa, a gente entregou lar. A gente entregou casa com paisagismo, com florzinha na janela, com chuveiro, com toalha, com cortina. Eu lembro que as casas tinham nome, né? Cada casa Eu me tinha um lembro da nome, publicação de cara. vocês. Amor, esperança, seriedade, compaixão. Cara, cada casa tinha amor. Ideia da Maria Helena e Johan Peter, né? Pra pessoa não identificar a casa por um número. Sim. Porque não é número. É nome, o que aquilo significa. E para quando as pessoas chegassem lá, elas se reconhecessem pelo nome da casa. Onde é que tu mora? Eu moro ali na Casa Amor. Isso tem um impacto diferente de tu dizer, eu moro ali na Casa 1. Né? E a gente criou uma comunidade, cara. A gente construiu 65 casas
ao todo, 65 lares, 65 famílias diretamente atingidas, cada família com 4 pessoas aproximadamente. Então, só aí a gente vai lá 200 e poucas, quase 300 pessoas ao todo, né? Nós entregamos, atendemos isso, tiramos, zeramos a fila das pessoas que estavam em abrigo em Arroio do Meio, construímos 13 casas em Mussum e as empresas começaram a se mobilizar, cara. A gente teve uma grande empresa que foi a Soprano, né? Eu ia te perguntar, porque eu me lembro que outras empresas ajudaram vocês nessa época também, né? Vocês tiveram Isso. outros parceiros na época dessas casas, dessa entrega maior, né? Cara, a gente teve, né, alguns grandes parceiros, assim, a Soprano construiu 13 casas, né, viabilizou a construção de 13 casas em Mussum. A Girando Sol, ali em Arroio do Meio, doou 10 casas, né, o valor correspondente a 10 casas. A Agas, né, Associação Supermercadista, doou 10 casas. Então, cara, a gente teve muitas empresas, muitas outras empresas também ajudando. A Van, do Luciano Hang, foi visitar o projeto, porque ele estava muito envolvido com os projetos do Dung e do Minotauro aqui. Ele foi visitar as nossas casas e deu um cartão para que a gente pudesse comprar para cada casa, gastar, sei lá, na van uns R$ 2.000, alguma coisa, para itens da casa. Então a gente, cara, entregava a casa com saboneteira pro sabonete, com cortina, com toalha, com roupa de cama, com edredom. Era um Airbnb, velho. E o que eu achei legal nessa época é que, diferente, nessa época teve muita vaquinha de pessoas querendo se promover, né? Famosos, vamos dizer, pseudo-famosos, querendo promover o seu nome fazendo vaquinha. Se é que esse dinheiro foi doado, e teve gente até presa por isso. Mas tu tem aquela frase, né? O poder da divulgação do bem, né? Que tu comentou um dia que a gente conversou. Tu divulgar o bem que tu faz não é te promover. É, é tu chamar a atenção das pessoas para que elas também podem fazer. E isso não requer dinheiro. E eu vou te fazer uma pergunta. De todas as casas que tu entregou, quanto do teu dinheiro tu gastou? Cara, eu gastei só o meu tempo. Isso não tem a ver com dinheiro, né? Não Isso tem tem a a ver ver. com tempo. Não. E as pessoas não entendem isso. Por isso, até o nome desse projeto eu falei que tem muita correlação contigo, porque tu ajudar o próximo não é tu tirar dinheiro do teu bolso, é tu usar o teu tempo, é tu usar as conexões que tu tem para promover o bem, né? Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas pensam, pô, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Cara, não precisa de dinheiro. Tu tem conexão, tu conhece alguém que possa ajudar, um pintor, uma faxineira, ajuda. Então tu usou essa frase de o poder da divulgação do bem. É, E vocês divulgaram muito na época. E acho que talvez por vocês, pelo front, pela união de vocês, acabou que muitas pessoas pensaram, pô, eu posso também fazer alguma coisa. sem dúvida. E isso foi uma discussão que nós tivemos, Paulinho e eu, indo para o Vale do Taquari. A gente ia muito de carro e voltava. E numa das entregas, eu falei para ele, cara, a gente precisa divulgar. E o Paulinho, como ele circula muito no meio político, ele pensou, cara, se eu divulgar e aparecer, vai parecer que eu quero ser candidato, né? Alguma coisa desse viés, e não é a imagem que eu quero passar. E eu falei para ele assim, cara, a gente tem que divulgar para mais pessoas se engajarem na causa. Então, se alguém falar mal ou que tu quer concorrer ou que a gente quer se promover, cara, esquece. Se uma empresa levantar o telefone e ajudar no projeto, já valeu a pena. E a gente ali vira um mindset, pega tudo que a gente está construindo e entregando de fato, coloca num Media Kit, e daí a gente pensa, eu penso assim, cara, vamos apresentar na Assembleia. Vamos mostrar para o governo O que a gente fez. o que a gente está fazendo. Porque, cara, de alguma forma, o governo tem que só entender que tem pessoas mobilizadas, pessoas do bem querendo ajudar também. Não criticar, cara. A gente nunca levantou a mão ou a voz para criticar governo, ou a demora, ou a morosidade. Simplesmente Não, fizeram cara. a parte de vocês. Exatamente. Responsabilidade social e individual. Qual é a tua responsabilidade? E a minha era. É muito fácil culpar o governo, né? Isso, exato. É mais fácil? E daí, então, a gente visita os gabinetes ali de conhecidos, deputados, amigos e tal. Vamos no Rodrigo Lorenzoni, e o Rodrigo Lorenzoni nos diz assim, cara, que iniciativa legal, cara. Vocês vão receber o troféu Liberdade, é uma homenagem que ele cria para empresários que
que usam do seu poder para ajudar a economia de alguma forma, alavancar a economia, né? Pensar diferente, pensar fora da caixa, não criticar e sim fazer. E, e ganhamos então o troféu Liberdade, recebemos essa honraria, nós, Grupo Front, recebemos essa honraria, e nessa mesma visita a gente visita o gabinete do deputado Vilmar Zanquim, do MDB, e mostramos o projeto. Vilmar, putz, adora o projeto, e nessa reunião ele fala assim: eu vou dar a medalha de mérito Farroupilha para o Grupo Front pelo que vocês fizeram. E aqui tem algo que me marcou muito que ele falou nessa reunião, Eduardo. A medalha de mérito Farroupilha para o grupo, ela não representa só uma homenagem. Ela é um reconhecimento do indivíduo ajudando o Estado a organizar os seus próprios problemas. Porque quando a gente doa 65 casas, são menos 65 casas que o governo precisa se preocupar. Exatamente. Vocês acabaram resolvendo um problema para o governo. A gente está resolvendo um problema social. Então ele nos concede essa honraria para o grupo, e recebemos em março deste ano essa honraria, março de 2026. E, cara, é um grande reconhecimento a esse histórico, a esse trabalho feito, né? Independente, Eduardo, daí aqui eu volto numa passagem que a gente fez aqui, independente de como terminam as histórias, né? De como termina um casamento, de como termina um relacionamento, de como essa história ela chega no final. Porque o que importa na vida é o caminho que a gente vai trilhando. E a gente tem o hábito de apontar o dedo e dizer, bah, isso não tá certo. Ou, alguém fez isso errado que eu não concordo, e querer apagar a história, né, cara? E é muito legal a gente reconhecer as pessoas, reconhecer o que de bom foi feito, e nas dificuldades levar isso como força para crescer, né? E o povo não sabe a força que tem, né? Eu lembro, pô, eu sou da época das diretas já, né? Do impeachment, do Collor, pô. O povo foi para as ruas e derrubou um presidente, né? Então por que que a gente não usa essa força do povo pro bem, né? Por que que a gente não se une para resolver problemas? É muito fácil a gente apontar a ausência do Estado, a ausência de verba. Mas, pô, teve uma ponte que caiu aqui no Rio Grande do Sul que quem fez foi a população. Lembra? Se reuniram, juntaram dinheiro, acho que 6 milhões, fizeram a ponte. Se depender do Estado, a burocracia do Estado demora muito. Então, o povo, muitas vezes, ele tem a força e ele não sabe a força que ele tem. Tem, Até passar por uma catástrofe, uma calamidade, um Covid. Perfeito, perfeito. Ali em Lajeado, cara, caiu a ponte de ferro, que era o único acesso Isso. entre Arroio do Meio e Lajeado. Foi um amigo, né, o Roberto Luquezzi, hoje pré-candidato a deputado estadual, inclusive, que, cara, pegou a empresa dele, parou, ele tem uma construtora ali, parou a empresa, parou os peão, cara, vou conectar, porque tava todo mundo passando por uma passarela que era inconcebível, cara. E a morosidade do Estado em reconstruir ou construir uma ponte, cara, ela passa por muitos entraves de licitação, de contratação, de garantias, de financiamento para viabilizar as construções. Então, realmente demora muito, cara. E quando o privado coloca a mão, essa chave vira muito rápido. Eu quero, aproveitando, né, a gente falou do momento da enchente, da pandemia lá em 2020, onde eu vou lá com um helicóptero para o Acre para atender indígenas. E eu falo agora das enchentes aqui no Vale do Taquari. E quero fazer só um paralelo entre os dois de algo que eu um dia, refletindo sozinho, eu cheguei nessa conclusão do que o que a pandemia nos afastou, né, Eduardo? Que a gente não podia beijar, não podia abraçar, não podia visitar parente. Quando tu perdia um ente querido naquela época, tu não conseguia se despedir. Eram 7 pessoas num velório, só poderia. Daí vem a catástrofe das enchentes, que faz o quê? Faz a gente se abraçar. Faz a gente se abraçar como povo, como pessoa, florescer a solidariedade. Quantas pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná vieram para o Rio Grande do Sul, cara? E quando a gente viajava daqui, que eles falavam, bah, o gaúcho é arrogante, né? Tem essa piada a nível Brasil. Cara, ninguém olhou para isso. Todo mundo olhou para
pro irmão, Pro ser humano. E pro quantas ser pessoas humano. vieram de fora para ajudar aqui, né? E daí aqui Caso. tem uma frase que eu gosto muito, que também tive a felicidade de... Se eu não li em lugar nenhum, quem criou fui eu, né? Fique Só claro. teu autor eu sou. Mas as pessoas que se conectam através da solidariedade, elas se conectam pelo coração. E, cara, quando tu conecta pelo coração é diferente. A gente tá aqui por uma conexão do coração genuína, cara. Não tem tempo que apague, cara. Não tem gratidão, não tem honraria maior do que tu olhar no olho da pessoa e dizer assim: "Cara, eu lembro daquele dia", Sim, sim. né. "Eu lembro que tu me ajudou, cara, trocar um pneu", Quando a gente ou conversou, tu perguntou: "Pô, Edu, tu lembra como é que a gente se conheceu?" E eu lembrava, só não lembrava quem tinha o pneu furado na história, é. quem ajudou quem. Mas foi uma conexão pura, né, uma conexão genuína. Imagina, cara, Ninguém 20 esperou anos nada em troca. 20 anos depois eu A tô gente tá aqui aqui. conversando. É. Thiago, muito legal, cara, ouvir as tuas histórias. Eu acho que, eh, é como tu disse, né, a caminhada da vida é muito legal. Eu entrevistei aqui o Cássio Sevo, falei antes dele, e eu perguntei: "Cássio, o que que é sucesso pra ti, né?" E eles: "Pô, Edu, sucesso pra cada um pode ser uma coisa. Pode ser dinheiro, pode ser família, mas o fracasso pra todos é igual. É a incapacidade de tu atingir os teus objetivos." Isso eu achei muito legal, porque o sucesso vai mudando ao longo da vida, né. E e uma coisa que eu percebo, é que quando tu é empreendedor, eu sei que tu tem na veia muita questão do social, porque tu veio de um ambiente social, talvez, né, desprovido de riqueza, De enfim, de oportunidade. oportunidades, mas, o empresário, ele batalha muito para chegar num nível de estabilidade financeira e de negócio, e ele abre a mente para o social. E tu fez isso muito cedo, né, isso é que me surpreende. Tu muito cedo sempre teve a mente aberta para o social, talvez por ter vindo de uma classe mais ou menos favorecida ou mais desfavorecida, né. E por isso que eu queria te trazer aqui hoje, porque quando eu trouxe um primeiro empreendedor que está chegando nesse nível de sucesso que tu tem já há bastante tempo, é legal ver que ele está começando a abrir a mente para olhar para o próximo. E a gente chegou à conclusão de que o sucesso não é mais a tua felicidade quando tu atinge um nível de estabilidade financeira, é tu ser feliz pela felicidade do próximo. E acho que isso tu tem desde sempre na tua vida. Mesmo sem dinheiro eu já Mesmo tinha. sem dinheiro, tu já sabia que o sucesso não é só a ti, é ver o próximo. E teve, cara, alguma pessoa que mais acreditou em ti nessa tua jornada de vida? Que foi a pessoa que mais acreditou em ti, nesses anos em que tu batalhou, cresceu, chegou onde tu chegou? Cara, tu sabe que a jornada empreendedora é uma jornada solitária, né. Mas eu quero uma pessoa. Isso. Ah, eu acredito, cara, que eu acredito que agora tu uma pessoa só. É, eu sei quem tu vai responder, mas eu quero que tu responda. Cara, eu acredito que Deus estava comigo todo o tempo, né. Então ele viu tudo. Tem várias pessoas que Deus foi me conectando ao longo dessa jornada. Embora não tenha terminado bem a minha sociedade com o Márcio, que foi meu primeiro sócio, foi uma caminhada, que me fez crescer muito, me desenvolver muito. Teve uma caminhada com a Milene, que também foi minha sócia no escritório, que também foi uma linda caminhada. Teve uma caminhada com o Front, com o Paulinho, né. E através dessas pessoas a gente vai conectando muitas outras, né. Então, assim, eu tive muitas pessoas, junto comigo em toda Que te toda acompanharam. toda a construção da caminhada em momentos diferentes de vida, né. E olhar para trás, reconhecer a parte boa de cada um e não olhar para o ponto frágil ou ponto de fracasso, isso é grandioso, cara. Cara, Coiá agora o pessoal tem feito vídeo, né, da pessoa mais velha se encontrando ela mais jovem, né. E eu quero te fazer essa pergunta, não tá aqui, me veio na cabeça agora, se tu encontrasse o Thiago Esmeraldino lá com 10 anos da Vila Seffer, olhando no olho dele, o que que tu diria pra ele? Acredita em ti, só isso. Porque, cara, quando a gente acredita, quando a gente imagina, se a gente imagina, é sinal que a gente pode realizar, porque ninguém imagina algo que é surreal, cara.
Porque se tu imaginou, tu já criou. E se tu criou, só precisa da ação para realizar, né? Cara, tu alcançou um status que privilegiado, né? Tu tem o dinheiro não traz felicidade, mas ele te proporciona momentos felizes e te ajuda, né, a resolver problemas que às vezes a falta do dinheiro não resolve. Mas o que que ainda te emociona na vida? O que que te dá medo? O que que ainda te tira do teu eixo como um cara bem-sucedido, um cara senhor do seu destino? O que que ainda te dá medo ou te tira do teu eixo? Cara, tem algo que pra mim é uma busca incansável, tá? Que é o autoconhecimento. Eu não tô pronto ainda. Eu posso ir muito mais longe, mas eu preciso dessas ferramentas e eu preciso buscar. É um processo de amadurecimento, né, Eduardo? Tu não consegue crescer só com sugestão e dica do outro, porque se tu tá seguindo alguém, tu não tá seguindo a tua própria vida, né? Eu busco hoje o autoconhecimento, cara. Eu acredito que é isso que vai me fazer evoluir como ser humano para que eu deixe um legado muito maior. Então, hoje, as minhas decisões de crescimento, elas estão muito voltadas para quando eu olho para os meus filhos, para que eles reconheçam um pai evoluído. E que eu consiga transmitir isso para eles, né, cara? E não é a conta bancária. A herança que eu quero deixar não é o quanto vai ter no banco, se vai ter imóvel, se não vai ter imóvel. Eu quero que eles sejam felizes, né? Para mim foi muito difícil, cara. Hoje eu olho para trás e eu vejo que sim, cresci, evoluí, mas foi muito sofrido, cara. É muito sofrido. É muito sofrido. Então, se eu puder, de alguma forma, fazer as pessoas que se conectam comigo ou que passam pela minha vida sofrer um pouquinho menos, cara, aí tá o meu Aí sucesso. tá a tua felicidade. Aí tá a minha felicidade. Então, assim, ver um menino, né, bater no vidro do meu carro e saber que o sonho dele é ter Vai ter uma chuteira. quer ter uma chuteira e é algo que tá na minha mão, Sim. cara, eu não vou hesitar de tentar tornar a vida dele mais leve. Eu não sei se ele vai ser jogador. Eu não sei o que vai ser da vida dele. E de fato, Mas tu abriu uma porta pra ele, eu, pelo menos. eu abri uma janela de esperança, de que talvez eu fui ali usado como instrumento para tornar a vida de alguém melhor, que seja pelos 5 minutos que ele recebeu a chuteira, mas que ele leve essa lembrança para a vida dele e que amanhã ele possa ajudar a vida de alguém. Só isso, cara. Tiago, define o Thiago Esmeraldino em uma palavra. Cara, eu sou um cara, definir, eu acho que seria ego eu tentar me definir, Eduardo, sabe? Eu acredito muito na humildade, cara, e se eu precisar me definir, é sinal que as pessoas não reconhecem o meu valor e o meu coração. Eu quero ser conhecido pela minha genuidade, né? Por ser genuíno e por ter um coração bom, só. Tiagão, obrigado, cara. Baita bate-papo. Tu é um cara que eu aprendi a gostar há 20 anos atrás, né, quando a gente se conheceu. E agora conhecendo tua história, te admiro mais ainda. Espero que todo mundo que assista goste, né, dessa figura, se conecte com ele. Ele é um cara de conexão, um cara de negócio, um cara que ajuda as pessoas. E acho que passa muito do que a gente pretendeu aqui, né? Conexões, né? Não é conexões só de conhecer as pessoas, mas de ajudar, de se conectar, fazer negócio junto. A gente tá aqui, eu digo, né? Mantenha o dinheiro próximo que mais rápido ele volta, né? Então se conecte com quem tu gosta, não busque fazer negócio com amigos, mas se tiver bons amigos, faça negócio com eles que a energia vai e ela volta mais rápido. Gerar valor, né, Eduardo? Gerar Obrigado, valor. obrigado a cada um de vocês aí. Ah, cara, fico orgulhoso de ver a tua caminhada também. E brinquei aqui no início, né? Queria eu estar te entrevistando no meu podcast, quem sabe, né? Porque Show, se eu imaginei, quem sabe a gente realiza show. isso, né? Tá, meu? Fica Obrigado, com cara. Deus aí, obrigado pela Obrigado. oportunidade. Obrigado, Thiagão. Um Valeu. abraço.